O Supremo Tribunal Federal acaba de receber a lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, com nomes de políticos citados nas delações da Odebrecht. O repórter Murilo Salviano tem os detalhes para a gente. Murilo, boa tarde para você. O que você tem de informação para a gente? Cris, boa tarde a você, boa tarde a todos. A Procuradoria-Geral da República acabou de enviar aqui para o Supremo Tribunal Federal o pedido, então, de abertura de 83 inquéritos para investigar irregularidades cometidas pela Odebrecht e para demonstrar a participação de políticos envolvidos nessas irregularidades, né? Todos esses pedidos de inquérito têm como base as delações premiadas dos 77 executivos e ex-executivos das empresas Odebrecht e Braskem e, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, também foram solicitados 211 declínios de competência para outras instâncias da Justiça. O que acontece? O que não é de foro privilegiado, o que não envolve pessoas com foro privilegiado, vai para outras instâncias. Isso é o que deve ser feito pelo ministro Edson Fachin, aqui do Supremo Tribunal Federal. Ele que é o relator da Operação Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal. Então, são 83 pedidos de abertura de inquérito e 211 pedidos para que alguns processos vão para outras instâncias. Por que ir para outras instâncias? Ou por não envolver pessoas com foro privilegiado, ou por envolver, por exemplo, governadores. Governadores vão para o Superior Tribunal de Justiça, não ficam aqui no Supremo Tribunal Federal. A Procuradoria-Geral da República informa também que os acordos foram assinados nos dias 1º e 2 de dezembro de 2016, foram homologados pelo Supremo Tribunal Federal, pela presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, no dia 30 de janeiro, e todas essas declarações estão inseridas e estão vinculadas também à Operação Lava Jato. A Procuradoria-Geral da República informa também que não é possível divulgar detalhes sobre os termos de depoimentos, inquéritos e demais peças enviadas ao Supremo Tribunal Federal por estarem sob segredo de justiça. E então Rodrigo Janot pede ao relator do caso, ao relator da Operação Lava Jato aqui no Supremo Tribunal Federal, o ministro Edson Fachin, a retirada do sigilo desse material, que é considerado então para promover então a transparência desse material e garantir o interesse público. A Procuradoria informa também que antes da assinatura dos acordos de colaboração foram realizadas 48 reuniões entre as partes, totalizando quase 10 meses de negociação para aumentar então a revelação dos atos ilícitos praticados e das provas de corroboração. Diz também que no meio desse período foi assinado um acordo de confidencialidade considerando a complexidade das negociações e a necessidade de sigilo absoluto sobre todos os passos dessa negociação. E também, para finalizar, a Procuradoria informa que para viabilizar a obtenção de todas as informações, a Procuradoria-Geral da República instituiu um grupo de trabalho composto por 116 procuradores da República que tomaram então 950 depoimentos desses colaboradores da Odebrecht, desses 77 executivos e ex-executivos. Então, portanto, a Procuradoria-Geral da República encaminhou aqui para o Supremo Tribunal Federal 83 pedidos de abertura de inquérito, ou seja, ele pede para investigar fatos relacionados, irregularidades que foram cometidas pela Odebrecht, por executivos da Odebrecht, relacionados ao mundo político. Nessas informações que estão até agora, que foram divulgadas pela Procuradoria-Geral da República, não há a informação de quais políticos e quantos políticos estão envolvidos. O que acontece? Todo esse material que foi enviado agora pela Procuradoria-Geral da República vai ser processado aqui no sistema do Supremo Tribunal Federal, depois digitalizado, aí sim chega no gabinete do ministro Edson Fachin e então o ministro Edson Fachin vai se debruçar sobre esse material e decidir em quais inquéritos serão abertos, quais não serão abertos. Além disso, cabe ao ministro Edson Fachin determinar quais partes e trechos das delações premiadas desses executivos da Odebrecht serão realmente, terão o sigilo aberto, ou seja, perderão o sigilo, terão o fim do sigilo. Então, essas são ainda decisões que serão tomadas pelo ministro Edson Fachin nos próximos dias. Ele tem, então, que decidir pela abertura ou não dos inquéritos, pelo fim do sigilo de parte das delações premiadas e tem também que decidir, como informou a Procuradoria-Geral da República, quais processos
vão para as outras instâncias. O que acontece? O que for relacionado com Petrobras e envolver pessoas com foro privilegiado ficam aqui no Supremo Tribunal Federal com ele, com o ministro Edson Fachin. O que for envolver a Petrobras e não tiver pessoas com foro privilegiado, vai lá para a primeira instância no Paraná, nas mãos do juiz federal Sérgio Moro. O que envolver outros esquemas de corrupção que não ligados à Lava Jato podem ficar aqui com outros ministros do Supremo Tribunal Federal ou ir para as mãos de outras instâncias. O que envolver governadores vai para o Superior Tribunal de Justiça. Então, todas essas decisões ainda têm que ser tomadas pelo ministro Edson Fachin nos próximos dias. Como é um material bastante extenso, o ministro Edson Fachin tem comentado nos últimos dias com alguns interlocutores aqui do Supremo Tribunal Federal que deve tomar essas decisões deve demorar aí cerca de uma semana, 10 dias para tomar todas essas decisões. Vamos lembrar que o ministro Teori Zavascki, falecido agora este ano, que era o então relator da Operação Lava Jato, ele demorou 3 dias para decidir pela abertura desses inquéritos e para retirar o sigilo dessas delações premiadas. Mas como esse material aqui é mais extenso, ele deve então, o ministro Edson Fachin deve demorar alguns dias, cerca de uma semana, 10 dias, para se debruçar sobre esse material. É importante também, Cris, a gente se situar em qual processo, em que parte do processo nós estamos. O que acontece? Diante de vários indícios de irregularidade, o Procurador-Geral da República vem aqui no Supremo e fala, olha, estou pedindo a abertura de inquérito, quero investigar mais aprofundadamente alguns fatos e alguns políticos, algumas pessoas que estão aí com foro privilegiado. E cabe ao ministro Edson Fachin determinar a abertura ou não desses inquéritos. Depois que esse inquérito for aberto, então vamos aguardar essa decisão do ministro Edson Fachin, depois que esse inquérito for aberto, aí sim vão acontecer diligências, testemunhas serão ouvidas, os acusadores e os acusados também poderão se manifestar e depois de reunir várias provas, aí sim a Procuradoria-Geral da República decide se apresenta ou não uma denúncia contra esses políticos aqui no Supremo Tribunal Federal para o ministro Edson Fachin. E cabe ao ministro Edson Fachin aceitar ou não essa denúncia. Se aceitar a denúncia, esses políticos viram réus. Então, em que parte nós estamos? Nós estamos agora no momento em que o Ministério Público, diante de vários indícios de irregularidade que foram contados por esses delatores da Odebrecht, da Braskem, então, ele pede para investigar de forma mais aprofundada esses parlamentares e também pede para investigar outras pessoas que não têm foro privilegiado. Por isso, são 211 peças que devem ser encaminhadas para outras instâncias da Justiça. As informações que nós temos até o momento, então, é que são 83 pedidos de abertura de inquérito e nos próximos dias saberemos quais políticos e quantos políticos estão envolvidos nessas irregularidades que foram destacadas pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Cris. Murilo, muito obrigada pelas suas informações. Evidentemente que qualquer novidade você chama a gente aqui.